pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Pisco e eu sou do canal ERP Descomplicado. Neste vídeo, vamos continuar falando sobre os 4 principais módulos que existem no ERP. O primeiro falamos de compras, depois falamos de financeiro, falamos de venda e faturamento, que foi nosso último vídeo, e hoje vamos falar sobre o módulo de estoque. O módulo de estoque é responsável pelos materiais que existem na nossa empresa, né? Algumas têm muita quantidade, outras têm poucas quantidades, mas é ele que vai somar os itens, a quantidade que você está recebendo, como por exemplo uma compra, e vai diminuir de acordo com a redução de estoque, que pode ser uma venda, ou uma utilização de um material, por exemplo, ou de uma matéria-prima, como cada segmento vai ter o seu trabalho. Então, basicamente, não é bem assim, mas é sempre bom falar que basicamente é esse o trabalho do estoque: aumentar e reduzir um item de estoque, basicamente. Mas é óbvio que cada segmento ou empresa tem a sua complexidade. Vou dar um exemplo básico que eu utilizei aqui: uma escola. Uma escola ela tem algumas necessidades, como material de limpeza, alguns produtos como caneta, lápis, borracha, alguns itens de material de escritório, ou às vezes você empresta para um aluno, ou você utiliza para os próprios professores, giz, né? É um item que precisa ser controlado no estoque. E é bem menor do que, por exemplo, um distribuidor farmacêutico, que ele tem que receber todos os materiais. Ali você tem controle de lote, você tem controle de data de vencimento do produto, então todo esse trabalho requer muito mais esforço. Então por isso que aqui eu brinco, né? A escola é menor do que um distribuidor farmacêutico. O controle do distribuidor farmacêutico tem que ser muito maior. No momento da venda, o vendedor, às vezes, dentro de um distribuidor farmacêutico, vende com esse diferencial. O preço pode aumentar ou diminuir de acordo com o tempo que esse produto tem de vencimento. Então, cada empresa tem a sua necessidade. Então, por isso que cada empresa tem que estudar muito bem qual é o módulo de estoque que vai ser necessário para a sua empresa. Algumas vai ser bem mais simples e outra vai ser bem mais complexo. Dependendo da complexidade da utilização de estoque na sua empresa, você pode ter a necessidade do controle de local de estoque. Esse local de estoque ele pode ser físico ou virtual, mas dentro do sistema ele pode controlar através do que a gente chama de local de estoque. O que é o local de estoque físico ou virtual? Um exemplo fácil para dar para o local de estoque físico é farmácias ou grandes magazines varejistas, né? Onde a gente tem filiais e cada filial tem um determinado estoque. Supermercado também trabalha com isso. Mas vamos pensar em lojas e farmácias que são mais fáceis de a gente visualizar. Você chega numa farmácia, pede um remédio. Aquela farmácia ela tem várias filiais espalhadas pela cidade ou até outras cidades. Quando você faz o pedido, ela vai verificar se tem no estoque. Quando ela vê que na loja dela ela não tem, ela vai verificar se nas lojas próximas ela tem o mesmo remédio na loja vizinha. Então ela vai falar assim: olha, eu não tenho nessa loja, mas eu tenho na loja vizinha, e você vai na outra farmácia buscar. Você podendo até fazer alguns sistemas, permite até o pagamento na loja e retirar em outra loja. Isso está acontecendo também com o varejo hoje. Isso é o que eu chamo de local de estoque físico, né? Então realmente dentro do sistema você vai ter vários locais de estoque divididos, né? No caso aqui, com números ou numerações, ou pode ser controlado por filial mesmo, ter o seu local de estoque diferente. O que eu brinco aqui, chamo de local de estoque virtual, é quando às vezes não há movimentação do produto fisicamente. O produto fica ali, mas ele não pode ser utilizado. Um produto que, por exemplo, acabou de chegar dentro de uma manufatura e ele vai passar por qualidade antes de ser utilizado. Então ele vai ficar num estoque
virtual de qualidade. Mas ali ninguém pode utilizar esse material, ou o que chamamos dentro de manufatura de empenho. Nós não podemos empenhar esse material. Por quê? Ele ainda está no controle de qualidade. Ele vai ficar ali, ele não vai sair dali, fisicamente o material, mas ele está num local de estoque de qualidade. Então não é possível você retirar, vender o produto, ou ele está lá naquele local. Então, mesmo tendo movimentação física ou não, você pode ter esse local de estoque dentro do sistema. E se você tem essa necessidade, você precisa procurar um ERP que tenha esse recurso. Alguns não têm, por ser simples, e outros podem ter até mais complexo. De acordo com a necessidade local de estoque. Tem sistemas que têm quantidade fixas de locais de estoque. Então é necessário que você veja quantos locais de estoques você precisa para poder trabalhar esse formato, ok? Mas a vida de quem trabalha em estoque não é tão simples assim. Não é somente receber e retirar material, mudar o material de um local para o outro. Às vezes é preciso fazer a contagem, que é o que chamamos de inventário. Este inventário ele é realizado em algumas empresas, algumas vezes mensal, bimestral, anual, semestral, que é o quê? É a conferência do que está no sistema, é exatamente o que está na prateleira. Então, esse trabalho de inventário pode ser pequeno, se você tem uma baixa complexidade, ou ele pode ser grandioso, se você tiver uma grande complexidade, uma grande quantidade de materiais. Então, esse trabalho pode requerer até trabalhos de finais de semana. Depende muito da empresa. Alguns sistemas têm alguns facilitadores, como coletores de dados e tudo mais. A contagem, algumas pessoas fazem o que eles chamam de contagem cega, ou seja, não precisa ter nenhum tipo de dispositivo que, através de radiotransmissores, faz a contagem. Ele só faz a contagem manual e vai lá e digita a quantidade. Né? Então o sistema não está conferindo, quem está conferindo são as pessoas que fazem a contagem. Então, dependendo da necessidade e da complexidade, um inventário pode ser um grande, um médio ou pequeno trabalho, mas ele é importante ser feito. Outro trabalho que o módulo de estoque pode ser necessário para a empresa, dependendo da sua complexidade, é a expedição. A expedição nada mais é do que a separação e a conferência dos produtos que têm que ser entregues ao seu cliente. Ver se realmente fazer a separação e ver, olha, esse produto, essa quantidade é o que vai ser entregue. Pode ser mais simples essa verificação, uma empresa de manufatura vai ver apenas quantidade, se o lote é o mesmo, né, o lote que vai ser entregue é aquele mesmo, como pode ter algumas complexidades maiores. Eu sempre digo distribuidor farmacêutico, que o distribuidor farmacêutico é bem complexo, bem nervoso essa parte de expedição. Então, essa conferência ela pode ser pequena, média ou grande. Né? Então, a expedição ela também pode trabalhar com requisições. Né? Às vezes, a requisição de um setor pedindo para o estoque para utilizar uma oficina mecânica, ela vai lá, faz o pedido e um módulo de expedição vai fazer a separação para quando a pessoa for lá buscar, já está tudo separado. Então, o módulo de expedição ela pode ter uma alta necessidade, uma média necessidade ou uma baixa necessidade, de acordo com a complexidade da sua empresa. Outro item importantíssimo que você tem que ver no estoque é o fechamento para a contabilização. Mensalmente é necessário você fazer um fechamento do seu estoque para que ele seja contabilizado. Se você vai ter a sua contabilidade interna, é muito importante que esse fechamento seja realizado. Alguns produtos têm muitas dificuldades para fazer esse fechamento. Então, por isso que você precisa estudar, analisar com outros clientes para ver se existe essa dificuldade ou não quando você for adquirir o produto. É algo muito trabalhoso para o sistema fazer uma contagem de o que foi utilizado, do que não foi. Então, por isso que o fechamento para a contabilização é importante. Agora, no início de 2018, está previsto o bloco K. A gente vai falar mais sobre o bloco K lá na frente, também é um item fiscal, e ele vai ver
quanto que saiu, quanto que entrou de produtos e matéria-prima e de produtos acabados. Então você tem que ter um trabalho forte aqui no fiscal também dentro do módulo de estoque. Então é importante que no momento em que você for fazer a consulta e se você tiver a contabilidade interna, que o fechamento para contabilização esteja ok. Um outro módulo que pode agregar dentro do estoque, dependendo da sua necessidade, da sua complexidade, é o WMS. É o sistema que faz o gerenciamento de armazéns. Um grande distribuidor, na maioria das vezes, independente dele ser farmacêutico ou não, um distribuidor ou uma grande manufatura, ela tem a necessidade de um módulo como esse. Ele tem toda uma parte de cálculo por detrás dele que vai facilitar a utilização do material que está em estoque. Pode ser que a gente brinca de FIFO, de PEPs, que é o quê? O primeiro que entra, o primeiro que sai. Ou ele pode ter que fazer um trabalho gigante na parte de lote, utilizar o lote mais antigo primeiro, né? Então, de acordo com a quantidade, então você tem você precisa de uma quantidade 10 e o lote mais velho seu tem 8. Então ele vai fazer todo esse controle. Quais são os outros duas quantidades que precisa pegar? Qual é o lote que eu tenho que pegar primeiro? Ele vai controlar o seu estoque por rua, por prateleira. Então ele é um produto muito forte e que precisa ter ele tem uma complexidade muito grande de cálculo por detrás dele. Eu vou falar mais sobre esse módulo mais para frente. Mas é importante falar que, dependendo da complexidade, do tamanho, porte mesmo, do que é o seu estoque, pode ser que um simples módulo de estoque não seja suficiente para você. É necessário, então, ter um módulo de WMS. E para fechar o nosso assunto estoque, outro assunto importante que você precisa verificar quando for comprar um módulo de ERP é o ressuprimento. Algumas empresas têm uma necessidade de um cálculo de acordo com curva ABC dos produtos que ele precisa ter dentro do estoque. Sempre que necessário, chega num determinado limite de estoque, eu já preciso comprar esse produto ou produzir, se você for uma empresa de manufatura. Então, a maioria dos estoques hoje, do módulo de estoque dos diversos produtos que existem no mercado, já tem o ressuprimento, mas não vale nada questionar caso seja necessário. O ressuprimento ele funciona tanto para compra como também para a manufatura, que ele pode, ou até mesmo um hospital. Veja você, um hospital que precisa sempre ter um remédio e tem um tempo de receber esse remédio. Então ele precisa ter esse cálculo que é feito no sistema, que ele sabe, se eu utilizo, vamos dizer, 3 unidades por dia e demora 10 dias para receber esse remédio ou o material, você então precisa ter no mínimo 30, porque você utiliza uma média de 3 e você tem 10 dias para receber, então você precisa de ter no mínimo 30. Quando ele chegar lá no 31, ele vai fazer uma solicitação de compra para que esse produto nunca cabe dentro do estoque. Então, se você tem essa necessidade, o módulo de ressuprimento é muito importante. Alguns sistemas falam que tem, mas ele é falho. Então, se você tiver essa necessidade, procure clientes para que você converse com ele para ver se o módulo de ressuprimento funciona bem ou não dentro desses outros clientes. É isso, pessoal. Hoje falamos sobre o último dos 4 grandes módulos do ERP, que é o módulo de estoque. É ele que é responsável pela entrada e saída de produtos ou materiais de uma empresa. Vimos também outras funcionalidades que o módulo de estoque possa ter, como expedição, ressuprimento, WMS, de acordo com a complexidade da sua empresa, até mesmo controlando locais de estoques diferentes. Vamos falar muito sobre estoque nos módulos verticais de cada um dos segmentos. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se você tiver dúvida, estou à sua disposição pelo e-mail vitor.pisco@rpdescomplicado.com ou pelo Facebook, facebook.com/rpdescomplicado. Será um prazer te atender.
dúvidas, sugestões, críticas e até mesmo, por que não, um pedido de socorro. Um abraço e até a próxima!